Que tal receber dicas de pregação da palavra enquanto você mesmo ouve uma palavra sobre como ser cheio do Espírito Santo? Olá pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa encher o seu coração nesse momento. Você está aqui no canal do Teologia em Tela e hoje eu vou trazer uma proposta diferente. Vamos ver se vai funcionar, tá bom? Então eu quero que você me ajude aí nos comentários dizendo se você gostou do formato deste vídeo ou não gostou. E o que nós vamos fazer? Eu vou ministrar uma palavra ao seu coração nesse momento por meio de um devocional e está dando dicas sobre como ministrar uma palavra semelhante a essa que eu estarei postando nesse momento. Me acompanhe até o final e depois me diga lá nos comentários se você gostou deste vídeo. E antes de começarmos, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, para que esse conteúdo possa sempre chegar até você. Mantenha as notificações, o sininho das notificações ativado, para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Eu quero aqui também fazer uma observação importante. Esta palavra que nós vamos ministrar, eu vou usar como ferramenta uma figura de linguagem chamada analogia. Uma analogia é fazer paralelos entre coisas distintas. Tá? É legítimo você usar nas suas pregações analogias. O próprio Jesus, quando estava ministrando às multidões, ele usava deste recurso para ministrar aos outros. É um recurso que ajuda as pessoas a entenderem melhor a mensagem, a captar melhor o sentido daquilo que está sendo ensinado. Jesus usou da analogia, por exemplo, quando ele diz: "Eu sou a videira e vós sois os ramos". É evidente que ele não está dizendo que é uma videira literalmente, ele está apenas fazendo uma analogia. Assim como também ele está dizendo que os discípulos são os ramos, ele está mais uma vez fazendo uma analogia. Posto isto, vamos para a palavra. Eu gostaria de orar com você hoje, nesse momento, para que o Espírito Santo possa fluir através das nossas vidas. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que tenho de chegar até você nesse momento, que essa palavra possa verdadeiramente impactar os nossos corações. Então eu quero orar para que o Espírito Santo venha fluir através da minha vida e que o Espírito Santo também possa falar mais firmemente ao seu coração. Vamos orar junto comigo? Feche seus olhos aonde você estiver agora e peça para Deus falar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer nessa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos ministrando a Tua palavra por meio desta rede social, que o Teu Espírito Santo possa alcançar o coração de cada pessoa que estiver me ouvindo agora e que por meio da Tua palavra o Senhor possa nos ensinar a andar em santidade para sermos cheios do Teu Espírito Santo. Ó Deus, essa palavra é sobre como ser cheio do Teu Espírito Santo. Esta palavra, Deus, é para que nós possamos encontrar formas, ó Deus, maneiras de nos comportarmos, de sermos, coisas que podemos fazer para sermos cheios do Teu Espírito Santo e assim nos envolvermos em todo o projeto que o Senhor tem para as nossas vidas e para a vida daqueles que nos cercam. Por isso eu te peço em nome de Jesus que esta palavra funcione como uma semente, ó Deus, que vai cair nos nossos corações e que o nosso coração, a começar do meu coração, esteja, Deus, bem preparado como uma terra fértil, uma terra, Deus, pronta para receber a semente da Tua palavra, uma terra, Senhor, límpida, sem pedras, sem espinhos, ó Deus, sem pássaros demoníacos para roubar a semente da Tua palavra, que o nosso coração esteja bem preparado, bem arado, e ao recebermos a semente da Tua palavra, que ela crie raízes profundas e também frutos dignos do arrependimento. Fala ao nosso coração, Espírito Santo, por meio desta palavra, pois esse momento é completamente Teu. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Amém. Amém. Como ser cheio do Espírito Santo? Esta é uma palavra que eu tenho certeza vai impactar a sua vida nesse momento e eu gostaria que você abrisse o texto bíblico comigo que nós vamos estar utilizando para esta ministração. Lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Amém? Eu estou com a minha Bíblia aqui, eu vou pegar ela para ler. Se você estiver com a sua Bíblia aí, por favor, abra ela junto comigo, vamos ler. Eu estou com uma revista atualizada aqui, talvez tenha um pouco de diferença com a versão que porventura você tem em mãos, mas eu vou ler para você, basta me acompanhar.
Tá? A partir do versículo 30 eu vou ler aqui, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim, e todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. E então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs-lo sobre a lenha, e disse: Enche de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjar, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Nós já oramos, então nós vamos partir para a ministração. Eu imagino que você já conheça profundamente o contexto de toda esta história. Porém, deixe-me relembrar rapidamente em que situação nós nos encontramos. O povo de Israel estava na dúvida se adorava ao Senhor Deus de Israel, dos seus antepassados, ou se adorava o Baal. Havia um grande número de pessoas adorando a Baal. Esse tempo, nós temos um tempo onde há uma divisão na adoração. Se você ler o versículo 21, você vai perceber que o início do desafio do profeta Elias perante os profetas de Baal é sobre a questão de qual Deus se deve adorar. Então, a primeira coisa que nós percebemos aqui é que o Elias estava profundamente preocupado com o coração do povo, porque o coração do povo precisava estar verdadeiramente em Deus. E eu quero te lembrar que agora nós vamos falar sobre como ser cheio do Espírito Santo, ou como andar segundo a vontade de Deus. E Elias dá a primeira dica ao povo: decide de uma vez qual Deus você vai servir. Se Baal é Deus, serve-o. Se o Senhor é Deus, larga Baal para lá e começa a servir o Senhor seu Deus. Então a proposta de Elias é deixar bem claro diante de todas as pessoas qual é o Deus que vai realmente fazer o milagre. E é interessante que Elias faz uma proposta mirabolante, né? Os que adoravam a Baal deveriam, os sacerdotes de Baal, deveriam fazer um sacrifício a Baal. Porém, esse sacrifício, que era uma oferta de holocausto, não deveria ser ateada com fogo natural. O fogo para queimar esse holocausto deveria vir de um poder sobrenatural, deveria vir do Deus que eles estavam adorando. Então Elias propõe: vocês preparem um altar, preparem um sacrifício, preparem um holocausto, mas não colocam fogo. Eu vou fazer a mesma coisa, não vou colocar fogo. Vocês não coloquem, eu também não vou colocar, e nós vamos orar. E o Deus que responder por fogo, ou seja, o Deus que colocar fogo na oferta em que oferecermos, esse sim será o Deus verdadeiro. E é uma proposta realmente forte, porque você pensa, como que as pessoas, ao olhar para aquele milagre, não reconheceria quem é o verdadeiro Deus? O Deus que fizesse cair fogo do céu, com certeza era Deus verdadeiro. Então nós já aprendemos desde o início uma primeira lição. A primeira coisa que nós aprendemos, que para sermos cheios do Espírito Santo, irmãos, nós precisamos nos entregar totalmente ao Senhor. Não pode haver dualidade de religião, não pode haver dualidade de crença. Ou nós somos totalmente de Deus, ou nós somos totalmente do Senhor, ou nós não poderemos ser de fato plenamente cheios do Espírito Santo. O desafio do Elias serve para os nossos dias hoje. Se você adora um ídolo, seja qual for esse ídolo, você não pode servir a esse ídolo e servir a Deus ao mesmo tempo. Você
não pode adorar a dois deuses ao mesmo tempo. Você não vai conseguir desfrutar do milagre de nenhuma das partes. E o profeta Elias, ao fazer esse desafio, também está nos mandando um recado. Quer ser cheio do Espírito Santo, irmão? Larga de mão de ser mundano, larga de mão de ser carnal, larga de mão de ser irritatício, de ser nervoso, de ser uma pessoa que não teme a Deus. A primeira coisa que nós precisamos fazer para ser cheio do Espírito Santo é entregar o nosso coração totalmente a Deus. Isso não significa que nós não vamos cometer algum erro, que nós não vamos pecar. Isso significa sim que precisamos continuamente nos arrepender dos nossos pecados e olharmos para Ele com um olhar de quem está com o coração quebrantado, com um olhar de quem reconhece que precisa da misericórdia, da graça e do perdão dEle. Então se afaste dos seus pecados, pare de cometer seus pecados, se arrependa em nome de Jesus e se separe ao Senhor, se dedique a Deus, ore mais, leia a palavra mais, jejue, busque a graça e a misericórdia do Senhor. A partir do momento que você busca a graça e a misericórdia do Senhor, Deus vai fazer um milagre na sua vida, vai te encher do Espírito Santo, vai te ajudar a andar uma vida de santidade, um ministério impactante. Deixe Deus te usar, deixe Deus ser poderoso na sua vida. Então, antes de fazer qualquer coisa, antes de, vamos dizer assim, ser cheios do Espírito Santo, é preciso escolher andar em santidade. Foi isso que o profeta Elias fez, tá? O profeta Elias desafiou o povo a parar de servir Baal e começar a servir ao Senhor, o único e verdadeiro Deus. Por isso ele propõe esse desafio. Então, quando você observa esse contexto, fica mais fácil de você entender também como se dá o processo de ser cheio do Espírito Santo. Você vai ver que há muitas semelhanças entre o derramar do fogo do céu pelo qual Elias orou, como também o derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Eu quero te lembrar que o fogo vai apontar na nossa ministração aqui para o Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 2 apareceram línguas repartidas como que de fogo, e isso é um símbolo da presença do Espírito Santo, porque lá no mesmo texto vai dizer, e todos foram cheios do Espírito Santo. Sim, o fogo aponta para o Espírito Santo. Se você quer ver o Espírito Santo te encher nesse momento, te encher durante a sua vida, durante o seu ministério, receba esta palavra, entenda o que o Espírito Santo está ministrando sobre você. Amém? Pare de dualismo, sirva o único e verdadeiro Deus. Agora, ao olhar para o contexto ali de 1 Reis, nós podemos perceber que depois dos profetas de Baal orarem, buscarem o Deus deles, a fim de que o Deus deles, o Deus Baal, respondesse por fogo, nada aconteceu durante umas 6 horas de oração, desde a manhã até o meio-dia. Os sacerdotes de Baal, adorando a Baal, não conseguiram ter da parte de Baal uma resposta. Então chegou a vez do profeta Elias orar. Quando o profeta Elias foi fazer a parte dele, foi fazer a vez dele, a primeira coisa que ele precisou fazer foi restaurar o altar de adoração. Porque aquele altar tinha sido preparado, os 2 altares, na verdade, tinham sido preparados juntos, pois os adoradores de Baal orariam primeiro, logo depois Elias oraria. Mas a adoração mundana, a adoração a Baal, a adoração errada, quebrou o altar. Destruiu o altar, tanto deles quanto também do profeta Elias. E agora o profeta Elias precisou restaurar o altar. Sabe que quando há adoração errada nas nossas vidas, sabe que quando nós adoramos 2 deuses ao mesmo tempo, sabe quando nós cogitamos entre 2 pensamentos, o que acontece é que o altar do Senhor fica derribado, fica em ruínas, fica estragado. Não dá certo adorar a 2 deuses ao mesmo tempo, o altar vai perder a sua santidade. Então foi lá o profeta Elias e a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar do Senhor. Quer ser cheio do Espírito Santo, meu irmão? Restaure o altar do Senhor. Quer ser cheia do Espírito Santo, minha irmã? Restaure o altar do Senhor. Pega o seu momento de devocional e dedique-se a Deus. Pegue a sua vida e conserta ela. Faz alguma coisa. Vai, se arrepende dos seus pecados. Busque o perdão do Senhor. Se alimente da palavra de Deus. Converse com seus líderes, com seus pastores. Peça ajuda, mas deixe com que o altar fique novamente restaurado, a fim de que a adoração aconteça.
cabeça. O altar aponta para o nosso coração. Eu quero te lembrar que a Bíblia diz no Salmo 51 a oração que Deus realmente responde é aquela oração que vem de um coração quebrantado, um espírito contrito. Deus não tem como rejeitar, Deus não rejeita o coração quebrantado. O coração quebrantado gera oração que Deus ouve. O coração contrito gera sacrifício, louvor e adoração que Deus quer, que Deus realmente aceita, que Deus realmente vive. Então, restaure o seu altar. Quer ser cheio do Espírito Santo? Com o altar quebrado, quando o Espírito Santo vier, o altar não vai aguentar, não vai suportar, não vai dar conta. Restaure primeiro o seu altar de adoração. Restaure o seu devocional com Deus, restaure o seu tempo com Deus, restaure a sua vida com a igreja, restaure a sua comunhão com os seus irmãos, restaure a sua comunhão com o seu Deus. Prepare o seu coração para ser um verdadeiro adorador. Seja líder de si mesmo e adore ao Senhor. Primeira coisa, primeiro passo, depois de definido que você realmente quer adorar ao único e verdadeiro Deus, você precisa restaurar o altar da adoração no seu coração. Depois, o segundo entendimento que você precisa ter é que esse altar restaurado foi construído sobre 12 pedras. Essas 12 pedras apontavam para as tribos de Israel, porque Eliseu fazia parte de um contexto onde as tribos de Israel eram os estados do país Israel, da nação Israel. Então haviam ali 12 príncipes, segundo o costume daquele tempo. No entanto, eu quero aqui que você entenda que as pedras, elas apontam para as pessoas. Assim como lá apontavam para as tribos de Israel, as pedras hoje também podem apontar para mim e para você. Pode apontar para os irmãos da igreja, para as pessoas. Lá no Novo Testamento você vai encontrar que nós somos o edifício de Deus, que nós somos a casa de Deus e que cada um de nós individualmente somos pedras nessa grande construção que o Senhor tem preparado, que o Senhor tem feito. Então pedras, sim, apontam para as pessoas. Às vezes as pedras podem ser de fato usadas para ferir, mas as pedras também devem ser usadas para edificar um altar santo ao Senhor. Você, irmão, não pode ser cheio do Espírito Santo se ficar andando sozinho. Você, querida irmã, não vai poder receber o dom, a graça do Espírito Santo se não ficar junto com a sua igreja, se não estiver junto com sua família, se não estiver vinculado, aliançado com o seu povo. O povo de Israel representava comunhão com Deus, no sentido de que eles, enquanto povo, serviam a Deus, ao Deus de Israel. Hoje nós temos a igreja e cada um dos membros da igreja devem ser vistos como pedras individuais. Não use pedras para ferir os outros. Não se fira com as pedras que você pode de repente encontrar pelo caminho, mas entenda que as pedras têm um propósito bem específico. Elas fazem parte da restauração do altar. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Ande junto com seu irmão para que ele consiga orar por você e para que você aprenda a orar com ele. Ande junto das pessoas ao seu lado, da sua igreja, para que eles possam criar um ambiente de amor, de carinho, de bênção, para te ajudar a ser cheio do Espírito Santo. Entenda, perceba isso. Você precisa da igreja, a igreja também precisa de você. Quer ser cheio do Espírito Santo? Prepare o altar. O altar do seu coração precisa ser levado à presença de Deus por meio da igreja. Não despreze a igreja, não fale mal dos seus irmãos, ande em comunhão com os seus, seja uma pedra viva, seja uma pedra que de fato poderá ser incandescente, poderá ser cheia do Espírito Santo, do fogo de Deus. Então você percebe claramente que o altar foi edificado em nome do Senhor. Sobre aquele altar de pedras veio a madeira, veio a lenha que seria queimada. Ao redor do altar de pedras foi feito um rego na terra, um buraco, para ser cheio de água posteriormente. Então, nós temos a terra, nós temos o solo. Acima do solo foi colocadas as 12 pedras para fazer o altar. Acima das pedras veio a madeira. E acima da madeira nós tínhamos os pedaços do cordeiro. Amém. Eu quero que você aprenda que para ser cheio do Espírito Santo é preciso ter cruz.
Sim, eu vou dizer que a madeira aí nesse lugar, a madeira nesse altar, representa, aponta para a cruz. Não a cruz de Cristo, aqui eu não estou falando da cruz, que a cruz estava aqui, mas aponta para a cruz, entenda isso. Não estou dizendo que aquela madeira, que aquela lenha era a cruz, eu estou dizendo que aponta para a cruz. É uma analogia, tá bom? Então, você precisa entender que havia ali uma madeira que serviria como combustível para ser queimada, para manter a chama acesa, para manter o fogo ligado, aceso, a fim de que aquele cordeiro fosse consumido pela oferta do holocausto. Amém? E como nós temos essa madeira que aponta para a cruz, eu entendo que nas nossas vidas hoje, a Bíblia diz que nós devemos tomar a nossa cruz e seguir. Nas nossas vidas hoje tem que haver madeira. Tem que haver aquela disposição de auto-sacrificar-se em favor do outro. Tem que ter aquela situação de obediência à palavra, mesmo que isso me custe, mesmo que isso seja devagar para mim, seja difícil para mim. Eu quero tentar te dar um exemplo bem claro. Talvez você tenha um inimigo aí que tenha te perseguido a sua vida toda. No seu trabalho, por exemplo, sei lá, 20 anos, o seu chefe te perseguindo. Preste atenção, o seu chefe não é a cruz. O seu chefe pode ser o problema, pode ser um empecilho que veio, que está te prejudicando, mas não é a cruz. A cruz é você ter que amá-lo mesmo ele sendo um chefe chato. A cruz é você entender que você precisa servi-lo, porque você não está servindo a Ele, você está servindo a Deus. A cruz é você saber que você quer, de repente, maldizê-lo, odiá-lo. A cruz é você saber que mesmo que você deseje odiá-lo, você precisa amá-lo. Isso. Você precisa dar a Ele aquilo que Ele próprio não tem. Estou dando um exemplo aqui, estou falando do chefe, mas pode ser qualquer pessoa, pode ser qualquer situação onde você esteja vivendo, na qual você tem que negar-se a si mesmo em favor de alguém. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz aqui tem mais a ver com isso. Se você não é uma pessoa que está disposta a negar-se a si mesmo em favor do reino de Deus, em favor do Evangelho, em favor de Cristo, ok? Talvez você não tenha combustível para queimar quando o Espírito Santo vier. Talvez você não tenha cruz, madeira para queimar quando o Espírito Santo te encher. Tá? O seu caráter precisa suportar você ser cheio do Espírito Santo. O seu caráter precisa permanecer com a disposição de ser santo. Mesmo que outros olhem para você e te vejam como alguém melhor, maior, porque foi cheio do Espírito Santo. Isso não deve acontecer, porque ninguém é melhor do que ninguém. Então o seu caráter precisa estar lapidado, precisa estar bem, precisa estar sarado, precisa estar curado, para que ele possa ser cheio do Espírito Santo e não se corromper, e não se desviar com a possível fama, com o possível aplauso das pessoas que olharem para você e dizer: muito bem, está aí um homem cheio do Espírito Santo, está aí um grande homem, uma grande mulher de Deus. Estas coisas podem nos encher. Cuidado, mantenha a humildade, mantenha o foco, tenha lenha para ser queimada, tenha madeira. A madeira aqui, irmãos, a lenha, eu quero que você entenda, aponta para a cruz. No caso aqui, aponta para a nossa cruz. Para aquele momento em que Jesus diz: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí, você tem tomado a sua cruz? Antes de seguir Jesus, você tem tomado a sua cruz? Então tome a sua cruz. Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ver o milagre acontecer rapidamente, como foi aqui no texto de 1 Reis? Então faça estas coisas. Amém? Primeira coisa, prepare o altar. Depois, saiba que o altar é composto de pedras. Você é uma dessas pedras que está sobre esse altar. A pedra aponta para as pessoas. Depois entenda que há a lenha. A lenha vem por cima. É Cristo, é a cruz de Cristo. É a cruz que você precisa carregar. E acima nós temos Jesus. Acima nós temos o Cordeiro. João capítulo 1, versículo 29, João Batista diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro foi morto em nosso lugar. O Cordeiro foi morto para trazer perdão aos nossos pecados. O Cordeiro aqui desse sacrifício aponta para Jesus. Jesus precisa estar no seu coração. Antes de ser cheio do Espírito Santo, você precisa conhecer Jesus.
Você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você precisa entender que Jesus é o seu Salvador e Ele precisa estar sentado no trono do seu coração. Jesus precisa estar acima de tudo isso. Sabe? Jesus tem que estar acima das pessoas, acima até da sua cruz que você tem que levar. Em primeiro lugar, Jesus. Jesus tem que estar acima de todos os problemas que porventura você esteja enfrentando, que porventura nós viermos a enfrentar. Jesus tem que ser o primeiro, a primazia. Repare lá no texto, depois da oração de Elias, quando o fogo desce, ele toca primeiro o cordeiro, porque o cordeiro é o que está acima ali da lenha, depois toca, então, a sequência é que o fogo vem, toca o cordeiro, depois toca a lenha, depois toca a pedra, depois toca o chão e depois lambe até a água do rego. Amém? Perceba isso, Jesus é o canal, é a porta, é a maneira pela qual o Espírito Santo vai entrar em contato comigo. Se o Espírito Santo vier com qualquer pessoa diretamente, sem passar por Jesus Cristo primeiro, a pessoa não aguenta e vai morrer nos seus pecados. Vai ser semelhante ao que acontecia na época do Antigo Testamento, de que quando alguém entrava na presença de Deus indignamente, morria. A ideia, o princípio é o mesmo, né? Então o Espírito Santo precisa passar primeiramente por Jesus e Jesus precisa estar em mim. Para que Jesus esteja em mim, eu tenho que confessá-lo como meu único e suficiente Salvador. Ser cheio do Espírito Santo sem ter Jesus é um risco de vida, é sério. Você precisa primeiro receber Jesus no seu coração. Logo depois de você ter recebido Jesus no seu coração, você já pode ser cheio do Espírito Santo. Basta entender o princípio. Restaure o altar. Esteja pronto, porque vai ter pedras no caminho, mas essas pedras serão seus irmãos, seus companheiros de ajuda para sustentar a cruz. Haviam 12 pedras sustentando a madeira. Talvez sozinho a gente não consegue mesmo não tomar a nossa cruz e seguir, mas junto com o nosso irmão, umbrando com os nossos parceiros na igreja, nossos irmãos em Cristo, você vai conseguir carregar a cruz. Amém? Outro detalhe importante, a terra aponta para nosso corpo, nossa carne, tá? A terra ali por baixo do altar, tá? Sobre o altar, sobre a terra, sobre nós foi construído o altar, mas aquela terra aponta para a nossa carne. O homem foi tirado do pó da terra, segundo a palavra de Deus, segundo as Escrituras. Nós viemos do pó e ao pó voltaremos. E detalhe importante, o pó, né, a terra ali ao redor do altar foi ferida. Isso aponta para o pecado. Então tem pecado sim. O pecado estava ali, tá? E a água não é o pecado. A água é os problemas que vêm, os entraves, os empecilhos, a dificuldade que se impõe para nos fazer desistir de sermos cheios do Espírito Santo. Mas se você quer ser cheio do Espírito Santo, você então restaurou o altar, ombrou com o seu irmão ali, você é uma pedra junto com outras pedras, colocou a sua cruz sobre os ombros, está carregando essa cruz, entendeu o princípio de aceitar Jesus em primeiro lugar. Então agora, irmão, a obra do Espírito Santo é te ajudar a vencer todos os obstáculos e a perdoar os seus pecados. Através desse processo, a palavra do Senhor nos diz que os nossos pecados são perdoados. Então Ele não vai considerar os seus pecados, mas Ele vai considerar o seu arrependimento. Para ser cheio do Espírito Santo, entre nesse processo. Entre no processo de arrependimento. E aí o Espírito Santo vai vir, vai encher a sua vida plenamente, completamente, de uma maneira tão grande, tão intensa, que os seus problemas não poderão te atrapalhar, te atingir, que os seus pecados vão ser consumidos, vão desaparecer, porque o Senhor Jesus terá perdoado eles, porque o Senhor Jesus, por meio do sangue derramado na cruz, terá vertido, terá te redimido, terá trazido a você o perdão e a graça que lhe é necessária. Quer ser cheio do Espírito Santo? Siga esses passos. Comece hoje mesmo a orar todos os dias dizendo: Senhor, me ajude a umbrar com o meu irmão, me ajude a andar junto com o meu irmão na igreja, me ajude a amá-lo verdadeiramente, a estar junto, me ajude, Senhor, a carregar minha cruz, me ajude, Senhor, a negar-me a mim mesmo e a ser cheio do Teu Espírito Santo, me ajude, Deus, porque o que eu quero é ser cheio do Teu Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te encher. E o Espírito Santo vai mudar completamente a sua história. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor alcance a vida desse irmão que me ouve nesse momento.
Que essa palavra possa motivá-lo, incentivá-lo, enchê-lo, Senhor, do Teu Espírito Santo. Para que ele ande na Tua graça, Senhor. Para que ele seja cheio da Tua palavra, meu Deus. E assim viva experiências maravilhosas com o Senhor. Que você venha agora nesse momento a ser cheio do Espírito Santo. E o apelo que eu faço para você nesse momento é: seja cheio do Espírito Santo. Siga esses passos simples, esses princípios simples. Restaure o altar e sirva o seu único e verdadeiro Deus. Ande junto com seus irmãos, seja uma pedra junto com as outras pedras, em unidade, em união. Suporte a sua cruz, carregue a sua cruz. Haverão pessoas para te ajudar. Coloque o Senhor Jesus como a prioridade número 1 da sua vida. Perceba que Deus em Cristo Jesus perdoou os seus pecados e que os problemas diante de Deus não são nada. O Senhor te dará sabedoria para superar a todos eles. Ande em santidade e seja cheio do Espírito Santo. Amém. Obrigado, eu quero te agradecer por ter acompanhado essa palavra até aqui. Eu realmente espero que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais dicas, mais palavras como essa, para que você também junto conosco possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Então se inscreva no canal, não esquece de deixar o sininho ativado, tá bom? Eu quero te agradecer em nome de Jesus. Então, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance o seu coração nesse momento e te vejo no próximo vídeo.